sobre a pregação de agora também. Então, a primeira aqui que nós temos é que ferramentas, mecanismos, treliça, estrutura, né, podemos usar para operacionalizar o discipulado mútuo, um a um, no seio da igreja, de maneira consistente e duradoura. Discipulado um a um, boa. Criando uma cultura de discipulado e de autorresponsabilidade. Eu acredito que o discipulado um a um tem que ser fruto de um coração que entendeu a responsabilidade de que ser membro é um ofício. Ser membro é um ofício. Que é isso? Sabe quando a gente diz assim, ofício de pastor? A pessoa tem uma missão de ser pastor. Muitas vezes quando a gente diz membro de igreja, o que vem na cabeça? É o cara que senta no culto e vai embora. Ah, aquela pessoa só é membro, não serve em nenhum ministério. Sabe uma coisa que a gente mudou lá na igreja? A gente mudou esse conceito, a gente começou a falar assim, ser membro é um ofício, ser membro é um ministério. E existem direitos e deveres. E um desses deveres é o discipulado, a procura um pelo outro. Então, eu creio que uma mudança teológica, de uma ênfase na responsabilidade de que membresia é um ofício. E criando sistemas de cuidado. Por exemplo, um exemplo prático. O nosso culto de domingo, a bênção apostólica, agora nós chamamos de bênção apostólica de envio. Envio para onde? Para 2 lugares. Para que os irmãos sejam enviados para a casa uns dos outros, para a comunhão uns com os outros, e para a cidade, para evangelizar a cidade. Então, na nossa bênção dominical, no domingo, final do culto, a gente não despede as pessoas para cada um ir para sua casa. A gente envia as pessoas para um se procurar depois do culto para viverem em igreja juntos. Isso já na bênção apostólica. Então, algumas coisas assim, você começa a ser mais intencional, né? E claro, começa pela gente, pastores, né? Essa cultura, né? De receber, de cuidar, etc. Né? Aqui, quando ele trata, né, a pessoa que fez a pergunta, ele vai falar de uma ferramenta ou um mecanismo, talvez a mente esteja muito presa à ideia de um método também. Né? E nós temos hoje no Brasil métodos e métodos surgindo a todo tempo e métodos novos que surgem para substituir métodos antigos que já estão ultrapassados. Mas quando a gente pensa em discipulado a partir daquilo que foi falado hoje, a gente entende que o discipulado é abrir a Bíblia. E é pegar Mateus 1, e a gente vai em Mateus 1, depois Mateus 2, depois Mateus 3, a gente estuda sobre o Sermão do Monte, a gente entende quem era Mateus, a gente entende por que ele escreveu e qual é a grande ênfase de apresentar o rei. Então, discipulado em ensino, talvez o apelo seja muito menor de um novo método, queremos um novo método que dê certo, algum pacote, algum enlatado que vá fazer com que, de fato, agora a gente trabalhe a ideia de discipulado, até porque essa ideia de discipulado, ela ficou muito desgastada como mais uma classe dentro de uma estrutura, e às vezes uma estrutura hierarquizada, né? Onde alguém é membro, depois de membro é obreiro, depois de obreiro é diácono, depois de diácono é presbítero, depois de presbítero é pastor. Então criaram-se uma estrutura. O discipulado é abrir a Bíblia. O que a gente vai estudar agora? Quais são os livros? E por isso eu vejo aqui na igreja local que o fato de nós pregarmos expositivamente, de uma forma sequencial, por séries, às vezes abrangendo livros inteiros, demorando 9 meses, 10 meses, igual agora a gente está em Atos, né, com algumas pausas, mas já talvez 6 ou 7 meses, isso traz essa ideia de que o discipulado é o ensino comprometido da palavra e muito menos, e eu não estou dizendo que a treliça, como foi citado aqui, ela não é importante. A gente sabe que a estrutura ela é muito necessária, mas principalmente quando a gente fala sobre discipulado, talvez a ideia seja muito menos pragmática, né? Qual é a nova ideia que vai dar certo para fazer discípulos? É mais um retorno ao ensino constante da palavra. Então, abrir e estudar a palavra junto. Acho que isso é duradouro. Essa é a consistência duradoura que a gente precisa.
Em que momento da história a igreja perdeu a sua identidade de igreja, ou seja, deixou de parecer igreja? Como acha o caminho de volta a ser uma igreja com cara de igreja? O pastor Luiz vai responder, mas para quem está aqui hoje e é batista, quem está aqui faz parte de uma igreja batista, fez parte de uma igreja batista, a denominação, né, a igreja batista se perdeu quando perdeu a confessionalidade, quando abandonou a confissão de fé, quando abandonou o pacto. Então esse é um momento de ruptura onde ela perde também a sua identidade. Claro que essa identidade não é perdida em 10 ou 20 anos, mas depois de um século a gente sofre hoje com uma denominação, embora ainda com um nome e um símbolo totalmente fragmentada, porque abandonou exatamente as confissões, abandonou os documentos, abandonou o credo, e a gente hoje vive o que está vivendo e vive o retorno que está vivendo também de muitas igrejas, como a nossa igreja aqui, vivendo um processo de revitalização e se voltando para o credo, se voltando para as confissões, se voltando para o pacto de membresia. É isso. Pode haver momentos na vida do crente em que o fazer discípulos diminui seu ritmo. Isso é legítimo, como, por exemplo, alguém que está tendo que trabalhar demais ou estudar demais, seja faculdade ou concurso. Diminui o ritmo de fazer discípulo porque está fazendo faculdade. Eu acredito que eu estou escrevendo um livro sobre ritmos e rotina. Ele não está finalizado ainda, mas é um livro para falar justamente sobre o problema de encontrar o ritmo do evangelho em meio à rotina, sabe? Muitas vezes a gente fica tão preso às rotinas que a gente esquece do ritmo do evangelho. Lá na igreja, majoritariamente, os pais são pais de filho pequeno. Então, e as crianças estão crescendo no meio da igreja. Então a gente tem muito essa demanda, filho pequeno, tal. Isso me levou a escrever sobre isso. E acabei já abrindo para mais coisas, né, sobre a vida e profissional, etc. Eu acredito que nós temos um dilema. Nós temos um dilema de encontrar a vida de Deus em um ritmo da graça, mesmo quando as rotinas são apertadas, sabe? Muitas das vezes não é falta de tempo que diminui o meu discipulado. O que diminui é falta da conversão em meu coração. Muitas das vezes. É falta de santificação no meu coração. Porque eu uso o excesso de compromisso na minha rotina como um meio para me esconder e não sacrificar. Porque eu vou ter que dormir pouco se eu ir. Eu vou ter que dormir menos se eu for. Welcome to the jungle. Bem-vindo à selva. É isso. Discipulado requer sacrifício. Requer. Vou ter que dormir menos. Bem-vindo à vida adulta. Existe a vida adulta na vida cristã. Faça as pazes com o sacrifício. Eu tenho um capítulo assim, faça as pazes com o sacrifício. Dormir menos em prol de discipular alguém é uma bênção. Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque para te salvar, Jesus teve que morrer numa cruz. A rotina fica pesada quando a cruz fica leve. Entende? Quando a cruz fica leve, a rotina fica pesada. Mas quando a cruz está pesada no peito, a rotina fica leve. Mesmo quando você se desdobra em muitas funções. Durante 10 anos e 7 meses, eu tive que ter 2 profissões para me sustentar no ministério. Então, você pode estar pensando assim, ele não sabe o que eu passo para sustentar minha casa. Talvez eu saiba. Talvez até mais do que você. Porque eu paguei para ser pastor durante 10 anos e 7 meses. Entende? Eu sei realmente o que é isso. Sabe? Então, só que muitas vezes o que nos falta é conversão.
Isso é eu sei que parece meio chocante, mas é para chocar mesmo. O nosso evangelho é muito soft. O nosso cristianismo é muito soft. Se a gente tem que dormir 8, a gente dorme 6 horas, no outro dia a gente acorda já virado num alho, né? Parece que nem é crente. Já acorda brabo, já acorda mal-humorado. Entendeu? O nosso humor é modelado pelo nosso sono, sendo que o nosso humor deveria ser modelado pelo Espírito, pelo Evangelho. Ah, mas não sei o que mata a carne, mata o corpo, converte. Agora, outro ponto, é que esse assunto que eu poderia, entendeu? Mas vamos tentar resumir. Outro ponto, muitas vezes, é a falta de gestão de tempo. Muitas vezes você acumula muitas atividades desnecessárias. Entende? Muitas vezes é falta de gestão de tempo mesmo. Muitas vezes você consegue... Tem algumas mães lá na igreja, deixa eu dar um tapa na cara de todos nós juntos. Umas mães lá na igreja, com 5 filhos só. Com só 5 filhos pequenos. E que tem empresa. Só. Sabe como que ela discipula outras irmãs da igreja? Enquanto ela lava a louça fazendo chamada de vídeo. E não tem lava-louça também, tá? Não tem empregada também, tá? Ela que limpa a casa. É falta de conversão ou falta de tempo? Quando tem conversão, a gente sempre acha tempo para Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo. Lavando a louça, com fone de ouvido, as crianças ao redor, ela estudando a Bíblia e orando com a outra irmã. E eu poderia ficar aqui usando... No meu livro, eu peguei essas histórias e vão estar todas no livro das famílias da igreja. Entende? Com nome, autorização, tal, para dizer. Muitas vezes o que nos falta é conversão. Você não sabe como que é meu tempo? Talvez eu sei. Talvez o que você não sabe, que o teu problema é falta de conversão. Não é de uma agenda mais leve. Porque Deus não quer o que nos sobra. Né? Então eu sou meio duro nessa parte. Talvez alguém não goste de mim por causa disso. Mas é porque a gente vive um evangelho muito soft. A gente só serve a Deus quando tudo encaixa na agenda. Sendo que o centro gravitacional de servir a Deus é o evangelho. E não o meu conforto. Amém? Desculpa alguma coisa, mas um encorajamento aí para todos nós. Começar por mim também, né? E quando a pergunta ainda essa fala, né? E aí, tendo que trabalhar demais, estudar demais, faculdade ou concurso, acho que vale também sondar o coração, né? Por que eu estou trabalhando demais? Às vezes eu estou trabalhando demais porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer o meu primeiro milhão no próximo ano, e o dinheiro, na verdade, é o Deus da minha vida, ou o estudo é o Deus da minha vida. Por que eu quero? Porque eu quero ter diploma, porque eu quero apresentar o meu diploma, eu quero mostrar que eu tenho faculdade, mestrado, doutorado. Então, o porquê disso? Né? É porque, de fato, eu estou passando fome, ou porque eu já tenho o que eu preciso, mas eu quero além disso, eu quero mais do que isso. Então, talvez vale sondar o coração e ver, talvez o Deus que está dominando e comandando a sua vida seja o dinheiro, seja o trabalho, seja o diploma, seja o estudo. Então, cuidado. Pode ser legítimo, pode ter um tempo em que eu, de fato, precise me dedicar mais a alguma função. Mas eu não preciso, como o pastor Luiz disse, abandonar outras. Né? Eu preciso exatamente ter o evangelho como centro e ele comandar a vida. Quanto à música na igreja, considerando uma equipe em que os componentes se encontram em um nível básico de conhecimento musical, isso deve ser alguém da igreja perguntando. Como a equipe pode sair do ciclo não evolutivo de melhora? Contratação de um mentor externo para enxergar as melhores qualidades musicais de cada componente, para integrá-las, é viável? Sim, é viável. Existem momentos que a equipe está tão saturada
que a visão de alguém de fora pode ajudar muito, né? Então eu tenho um hábito de sempre também submeter os processos da nossa igreja a outros pastores colegas. Eu sempre estou submetendo o que a gente está fazendo, sabe? Então o Diego, por exemplo, vai estar ministrando aqui amanhã, colega meu. Ele é um dos caras que eu falo, Diego, o que tu acha? Ele fala assim, Luiz, nada a ver. Cara, nada a ver, te acalma, é muito processo. Tá demais. Entendeu? Nada a ver, cara, simplifica. Entendeu? Então, o volta e meia, eu chamo os pastores, amigos meus, para ir lá na igreja, para analisar como é que tá. Então, é natural, sempre precisamos de mentores externos para nos ajudar. Agora, uma boa reunião com uma linguagem franca sobre os problemas reais que está acontecendo, uma listagem dos problemas reais e um caminho simples para resolver pode ajudar. Criar duas colunas. De um lado, diagnóstico, do outro, prognóstico. Uma coluna de um lado, todos os nossos problemas, do outro lado, quais as possíveis soluções. E para fechar, uma lista de tarefa de autorresponsabilidade de todos. Né? Diagnóstico, prognóstico e autorresponsabilidade. De todo mundo vai ser com uma tarefa nessa reunião. Clara. Então, isso pode ser um começo. Né? O problema é falta de bom gosto? É falta de técnica ou falta de prioridade? Então você vai trabalhando. Tem técnica, mas não tem prioridade. É o músico desleixado. É o músico... Eu sei que aqui não tem isso, só tem lá na minha cidade. Entendeu? Ou é o cara que não tem técnica, mas tem prioridade. Então tem que estudar. Aí o cara não tem técnica, não tem prioridade e não tem design musical, aí o cara não deveria estar no Ministério de Louvor. Ele deveria ser encorajado a sair. Querido irmão, não dá não. Você já não toca bem. Você já não tem prioridade. E tu quer ficar fedendo nos cultos aqui em cima? Volta lá, pai. Volta, senta, vai estudar. Né? Tô brincando, não com essas palavras. Assim, só que diferente. Assim, só que diferente. É que lá eu falo assim. Né? Dá não, velho. Dá não. Já não toca bem, não tem prioridade? Então, pelo menos se fosse crente, tivesse prioridade. Né? Porque o cara, quando o cara é prioridade, mas não é bom, o cara pode estudar e melhora. Mas o cara já não toca, já não tem prioridade, não tem com nada, aí é melhor limar o ministério, fica com 2, faz voz e violão. Eu fiz isso durante bons anos na igreja. A primeira leva de músico era todos mala. Não era, aconteceu. O baixista era pegador. Pegava geral. Entendeu? Eu falei, não, vai ficar... Cheguei e mandei todo mundo sair do Ministério de Louvor. Eu e minha esposa vamos cantar aqui. Eu toco violão, eu canto, eu não preciso de vocês. Podem ir embora. Se quiserem, também saiam da igreja. Que nem crente vocês são. E saía, bebia, pegava a menina, não sei o quê. Falei, virou bagunça isso aqui, pô, o que é? Entendeu? Acontece, gente. Então eu cheguei e falei, eram os bons músicos. Tocavam demais. Cheguei na tora, falei, cara, não tem, precisa de conversão. Tem que ser crente. Aí Deus trouxe um baixista. Que hoje é o líder do Ministério de Louvor lá da igreja. Ele chegou na igreja, a igreja tinha 35 membros, o culto era com 35 pessoas, só que era um espaço de 58 metros quadrados. Não é por causa disso que é a missão 58, mas era só 58 metros quadrados na nossa sala. Ele chegou, não tinha amp de baixo, não tinha nada. E ele tocou com um cantor gospel muito famoso durante 9 anos. Entendeu? Rodou o Brasil todo. E ele foi visitar a nossa igreja. Só estava eu e minha esposa tocando voz e violão. Ele falou, pastor, quero membrar aqui, beleza? Pastor, eu quero servir no louvor, pode? Eu falei, deve. Agora que você é membro, deve, filho. Bora. Aí começou a reconstrução. No outro culto ele trouxe um amp de baixo desse tamanho. Falei, calma, meu filho, não tem nem espaço para isso aqui. Hoje é o líder do louvor lá. Entendeu? Então, mas teve que mandar todo mundo embora. Sabe quando a árvore precisa ser podada? Tem gente do ministério que tem que falar, querido,
Ou estuda ou sai. Ou compromete ou sai. Desculpa eu ter esse jeito, mas muitas vezes nós precisamos falarmos reto com as pessoas. Nós precisamos ser um pouco mais diretos. Porque senão a gente fica sempre rodeando e nunca resolve. E a igreja sofre. No fim das contas, a noiva de Jesus que está sofrendo. Por causa das nossas fragilidades emocionais. De não conseguir falar a verdade para as pessoas. No fim das contas, é a igreja que sofre. Uma aqui sobre criação de conteúdo, né? Para criador de conteúdo, eu vejo que é melhor estar presente todos os dias nas redes sociais, com conteúdos orgânicos. E como uma comunidade cristã não tem a possibilidade de estar todos os dias, vale mais ter menos presença para produzir conteúdo mais pensado e planejado, ou segue o lado do melhor feito do que perfeito, aparecendo vários dias na semana com esses conteúdos mais orgânicos, gravados, de momentos do culto e comunhão entre os irmãos? É muito complexo, porque tem a ver muito com a identidade da comunidade local, né? Do que a comunidade local deseja se propor a fazer. Agora, o que é melhor, eu não gosto do antes feito do que o não feito. Acho que essa é uma desculpa para as coisas não serem bem feitas. Eu sou da linha... Luiz, tem várias visões sobre isso. Eu sou da linha de que é melhor você fazer com calma, poucas coisas, mas fazer bem e abrir um braço de ensino. O tempo que se gasta fazendo muito, com baixa produção, você investe tempo produzindo e ensinando pessoas. Fazer um workshop de fotografia, workshop de filmagem, fazer um dia de edição, vamos abrir os programas de edição, vamos estudar referências. Então, no meu caso, eu investiria mais tempo na parte educacional do meu time e formaria eles até eles estarem mais robustos, até começar a ter uma frequência mais intencional. Porque o grande problema hoje do marketing digital é a panfletagem digital. A panfletagem digital não muda a vida de ninguém. Sabe? Então, nós queremos que as pessoas, no final das contas, venham para o culto. Então, eu acredito que posts mais estratégicos, 1, 2 por semana, são interessantes, né? Por que o culto? Por que tal? Então, acho que contando o culto é sempre muito importante. Acho que isso pode ser o primeiro passo a ser feito. E não precisa ser necessariamente no domingo. Pode ser feito durante a semana também. Então, lá na igreja a gente parou de fazer no domingo, agora a gente faz durante a semana. Então, cada igreja tem... Antes era só no domingo, agora a gente mudou para durante a semana. Porque a gente quer postar os stories mais estratégicos. Então, sabe? E a gente estava tendo um problema com a equipe de storytelling do momento do culto. Né? Porque a gente fazia tudo com câmera. Então a gente estava tendo um pouco de problema, tá ficando um pouco... Eu pensei, cara, vamos gravar tudo e daí a equipe posta durante a semana com calma. Que daí consegue pegar o resumo da mensagem, consegue assistir o sermão de novo, consegue comunicar melhor na nossa realidade. Então a gente diminuiu um pouco o ritmo, mas aprofundou a produção. Então eu gosto de sempre por esse caminho. Então, se uma igreja não tem uma equipe grande, começa pequeno. Mas começa com bom gosto. Estude o olhar primeiro, antes de sair postando. Selecione 3 grandes referências. Ou busque referências. Busque saber quais são suas referências. O que é bonito, o que é belo. Né? Um fundo branco e uma fonte bonita, cinza escuro, é mais bonito do que aquelas artes com 30 mil pregadores, sabe? E culto, não sei o quê. Mas um fundinho branco, creme, com uma frase, entendeu? É mais bonito do que... Então, sabe, começar, vai por essa linha, vai pensando assim. Só que para isso tem que treinar o olhar. Tem que treinar o olhar.
Então, eu treinaria o olhar da galera. Aí, duas pessoas, vamos treinar o olhar. Vamos definir a estética antes de começar a produzir muita coisa. Aí, quando começa a produzir, começa de forma mais estratégica. Daqui a pouco a equipe vai aumentar e vai ter a demanda para trabalhar, né? Tentei ajudar, né, da melhor forma possível. A ministração no momento do louvor, como deve ser feita? Sempre há necessidade de ministrar? Pô, essa é uma boa pergunta, cara. Em algumas igrejas tem cultura de depois que canta ou durante canta, começa aqueles momentos, né, de e Deus não sei o quê, e chegou aquele tempo, tá tudo bem. Cada igreja tem sua tradição, tá? Cada igreja tem a sua forma. Mas eu acredito que o momento que tá cantando a letra normal já é uma ministração. Já é uma ministração. Então eu não vejo necessidade de falar mais coisas, sendo que a ministração da palavra é a pregação. Então eu acho que não tem muita harmonia, pensando no conjunto do culto como um todo, sabe? As explicações do texto tal, é na pregação. E na hora da música é o canto congregacional. Então você não está ali pregando para a igreja. Você está servindo a igreja para ela cantar. Depois vai vir o pregador e vai pregar. Então acho que quando tem essa ordem é uma harmonia. Aí hoje na igreja brasileira o pastor quer cantar? Não cantar na hora do louvor. Não na hora do louvor. Que eu também canto. Não, mas o pastor durante a pregação. Já viu os pastores que bota os pianos de fundo e daí ele fica cantando no meio do sermão? Ele fica cantando no meio do sermão. E quem está cantando na hora do louvor quer pregar. Então, sabe, virou uma bagunça, eu acho. Então, acho que o ministro de louvor ele tem que ministrar a música, para a igreja cantar a música, porque esse é o momento disso, né? Pastor, de onde tu tira isso? Porque na Bíblia, toda vez que o povo de Deus cantou, ninguém começou a falar no meio da música. A gente não vê isso. A gente não vê em Salmos, a gente não vê no Tabernáculo de Davi, a gente não vê no Novo Testamento. A gente não vê quando a igreja, toda vez que a igreja cantava, ninguém ficava falando em cima do canto. A gente não vê. Isso é uma coisa moderna, que veio por causa de Bethel Music, Bethel Music se influenciou por causa de Morning Star, né? Rick Joyner, essa cultura mais profética, etc. Isso veio disso. Muito moderno, né? Isso veio de agora, de 25 anos atrás. Os profetas do Kansas, etc. Que também, desses lugares que vieram os maiores escândalos teológicos e morais também na igreja. Então já não é uma fonte confiável. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado da onde a gente bebe as coisas. Entende? Então a gente tem que ter cuidado biblicamente. Eu digo isso porque eu sempre vou para fora e dar aula e a gente conhece, sabe? Aqui no Brasil a gente compra as coisas muito rápido. Chegou com cara de americano, a gente abraça. Chegou, sabe, a gente abraça muito rápido. A gente tem pouco senso crítico. A gente tem que pensar mais. A nossa nação é a nação mais linda dessa terra. As nossas igrejas são as igrejas mais avivadas do mundo. Esse ano fui para 5 nações. O Brasil é o lugar das igrejas mais avivadas do mundo. Do mundo. O mundo tem que vir para o Brasil aprender o que é a igreja. A gente não precisa, entendeu? Ficar importando tudo dos gringos. A gente tem muita coisa boa aqui, entende? Então canta música. Canta música. Deixa o pastor pregar, eu acho que é o melhor caminho. Aqui, convite pessoal nas ruas e divulgação em mídias. Qual proporciona maior impacto / retorno positivo? Boa. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Nada substitui a evangelização pessoal. Nada. Agora eu preciso dizer uma coisa que é muito importante nós entendermos. Quando nós falamos de mídias sociais, nós não estamos falando de evangelização. A gente está falando de atração. Não é evangelização.
A evangelização é quando um homem prega a outro homem. É quando uma pessoa fala a outra pessoa. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Entende? Então, as mídias sociais, elas não evangelizam. Entende? As mídias sociais, elas devem provocar atração, desejo por aquilo, vontade de saber mais. Entende? Então hoje a igreja falou, tem igreja que faz assim, ó, esse ano nós tivemos tantos streams no YouTube. Olha, nossa evangelização aumentou. Não. Quanto que os membros da sua igreja sabem falar de Jesus para quem conhece na rua? Aí que a gente mede a evangelização. Não é pelo número de views, mas é pelo número de pregação do evangelho. O número de views ajuda para que as pessoas venham ser evangelizadas, venham ser formadas, venham ser discipuladas. Então é um movimento de atração. E é muito importante, porque hoje o mundo todo está ali. Então nós devemos estar ali. Devemos gerar desejo das pessoas virem para nossas igrejas. Entendeu? Mas não é evangelismo. Assim como evangelismo não é sobre atração, mídias sociais não é sobre evangelismo. Mas não quer dizer que mídias sociais não possam servir o evangelismo. Da mesma forma que também não quer dizer que a evangelização não pode servir como atração. Está entendendo? Precisa entender cada coisa no seu lugar. Porque quando a gente mistura as coisas, a gente começa a perder o propósito e o sentido do que a gente faz. Que daí todo mundo soca investimento nas mídias sociais e já não envia um missionário para pregar o evangelho no outro lado do mundo. A igreja investe R$1 milhão em 2 câmeras RED e um centro de edição, mas não tem R$1.000 para dar por mês para uma família missionária. Evangelização? Não. Você está fazendo mídia para promoção da sua igreja. Isso não é evangelização. Evangelização é uma pessoa abrir uma Bíblia, olhar no olho de alguém e pregar o evangelho. Nada substitui isso. Agora, as mídias sociais é para gerar essa atração, é para gerar uma conexão. Conexão, acho que é a melhor palavra, conexão. Na nossa igreja também, a gente não tem placa na nossa igreja, porque a gente não teve dinheiro para isso ainda. E também porque a gente está passando por um rebrand e vai mudar até o nome da igreja. Aí, enfim, daí foi ficando para frente, tal, ficou indo. E daí a gente usa muitas mídias para conectar as pessoas. Olha, neste lugar aqui, é aqui. Que passa é só um galpão tudo branco, né? Então tem um endereço específico. Então acho que é para gerar conexão, beleza? Sem contar que aqui, né, quando eu diz aqui, quem perguntou, convite pessoal nas ruas, pode também não ser evangelismo. É verdade. Só o convite. Né? Só o convite também não. Vai lá na igreja amanhã, 7h30, tem culto. Isso também pode não ser, porque eu sei que culturalmente, quando nós aqui da igreja nos reuníamos há 20 anos atrás para o evangelismo no bairro, na verdade era panfletagem, tinha um folheto e um convite para estar, e não evangelismo, né? Então, mesmo o convite pessoal nas ruas pode não ser evangelismo, pode ser apenas um convite. Sim. Aqui perguntaram, a última pergunta aqui, qual o nome do livro e o autor citado sobre a liturgia ser missional? Liturgical Missional, do Winfield Bevis. Não tem em português? Não tem. Não tem. E é $400 o livro, então é bem caro. $400 para você ler em inglês. Se você não sabe ler inglês... Mas assim, tem um caminho. Tem um artigo disponibilizado na Medium. Você coloca 8 razões do porquê a nova geração anseia por liturgia antiga. Tem o texto traduzido na plataforma de leitura chamada Medium. Coloca no Google. 8 maneiras por que a nova geração anseia por liturgia antiga. Winfield Bevis. E coloca lecionário Medium. Vai estar lá. A parte do livro traduzido em português ali no Medium. Depois você fala para Genival que ele ficou só no 8 razões. Tá. 8 razões ele ficou... Mas é disruptivo, tá? Esse assunto vai chegar no Brasil daqui a uns 10 anos. Porque eu tô falando sério. Esse assunto o Brasil vai assimilar daqui a 10 anos.
mas é o que o mundo está pensando hoje. E é o que os nossos adolescentes já estão vivendo. Os adolescentes da nossa igreja, se eu falar bem assim para eles, nós vamos botar telão, LED e vamos botar gelo seco aqui. Eles vão, tá amarrado, em nome de Jesus. Os adolescentes querem igreja com cara de igreja. Depois que eles descobriram isso, eles querem igreja. Só que a gente faz com beleza, faz com criatividade, faz com leveza, faz com ânimo, sem ser brega. Entendeu? Os adolescentes estão curtindo demais. Os adolescentes da nossa igreja gostam de usar cruz celta no peito. Os adolescentes. Porque eu ensinei para eles que os missionários irlandeses evangelizaram os índios através da cruz celta. Por isso que virou os celtas, né? Foi bem Dilma agora, né? Irlandesa e celtas sinônimos. Então, depois eu conto a história na mesa. Mas enfim, eu contei essa história, eles piraram. E agora tem um membro da nossa igreja fazendo cruz celta, que também é um jovem. Então a nova geração gosta quando descobre a nossa herança histórica. Sabe? Eles gostam. Então a gente pode... Eu tenho uma frase, o futuro está no passado. O futuro da igreja está no passado. Quando a igreja se casou com o espírito da época, ela se divorciou da próxima geração. Mas quando a igreja se reconcilia com o passado, ela é habilitada por Deus para servir o futuro dela. A cruz celta é aquela que tem um círculo, tá, gente? Belíssima. E agora na Fiel estavam vendendo também, né? Comprei uma da mesa, o Guilherme comprou também, né? É bela e tem uma história muito bonita. Glória a Deus. Chegamos ao fundo do poço, né, pastor? Aleluia. Então agora não tem para onde ir, você tem que retornar aos caminhos antigos, e é isso que tem acontecido, graças a Deus. Irmãos, bênção de Deus. Infelizmente, né, Luiz ele vai embora amanhã à tarde, então vai retornar para casa, tem priorizado a igreja local, e aí quando conversamos sobre ele estar aqui, ele disse que precisaria estar em casa, e glória a Deus por isso, precisaria estar na igreja, vai estar indo amanhã. Nós vamos, pastor Diego já está chegando com Pedro, nós vamos depois daqui na Esfirra, se alguém quiser ir, a gente vai sentar numa mesa lá e a gente continua conversando.